O que o vilão lagarto do Homem-Aranha e as tartarugas ninja têm em comum? Vamos ver sobre isso? Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje nós vamos falar sobre a classe Reptilia, os famosos répteis. Esse grupo foi aquele que realmente dominou o ambiente terrestre. De fato, eles não foram os primeiros, como a gente comentou na aula de anfíbios, mas os anfíbios tinham muita dependência com a água. Eles ficavam na terra, mas sempre ficavam próximo à água. Já os répteis, eles realmente foram atrás de dominar a terra de verdade. Mas como é que eles fizeram isso? A primeira grande modificação foi o seu sistema respiratório, que é pulmonar, mas possui alvéolos bem desenvolvidos e conseguem obter oxigênio suficiente através dos seus pulmões. Por conta disso, diferente dos anfíbios, os répteis possuem escamas em sua pele e, além disso, uma pele muito grossa, que o grupo anterior não tinha, já que não é necessário mais fazer uma respiração cutânea. Essa modificação foi muito importante, porque permitia aos répteis não precisar mais ficar em contato constante com a água, além de evitar a perda de água para o meio e ajudar na sua regulação de temperatura corporal. Outra característica que permitiu os répteis a dominar o meio terrestre foram, sem dúvida, os seus ovos. Eles criaram uma casca nos ovos que impedia a perda de água e dava uma maior proteção para esses ovos. Isso fez com que eles não precisassem mais de ovos perto da água. Aliás, já é uma grande resposta para a humanidade. Ovos vieram antes das aves, já que estamos falando de um grupo de animais que colocava os seus ovos e surgiu há cerca de 240 milhões de anos atrás, muito antes das aves que a gente conhece. Esses ovos são constituídos de saco vitelínico, que é responsável pela nutrição do embrião, uma bolsa amniótica, que é uma bolsa de água que protege contra desidratação e choques mecânicos, alantoide, que é responsável pela troca gasosa e pela excreção do feto, e corium, que vai funcionar como uma proteção, além de colaborar com a respiração. Porém, esses animais ainda são pecilotérmicos, que tem um lado bom e um lado ruim, dependendo do ambiente que eles estão. Em ambientes mais quentes, eles vão metabolizar melhor, que é um lado bom. Em ambientes mais frios, eles não vão metabolizar tão bem. Porém, a vantagem é que, sem metabolizar muito bem, você consegue sobreviver sem se alimentar durante dias, semanas ou até meses. A gente explica isso muito melhor em uma outra aula aqui do canal, dá uma olhadinha lá. O seu sistema excretor, respiratório e circulatório também são diferenciados e são melhores explicados nas aulas específicas sobre cada um deles. Dá uma olhadinha também aqui no canal. Além disso, ele possui um sistema nervoso constituído por um encéfalo e nervos que saem da medula espinhal. Apresenta um sistema sensorial com grandes adaptações, como os órgãos de Jacobson, que possuem uma função olfativa, e as fossetas loreais, que conseguem captar calor, ajudando assim a eles localizarem as suas presas. E como eu disse anteriormente, eles põem ovos, ou seja, eles são ovíparos. A sua reprodução ela é feita de forma interna e geram vários vídeos engraçados na internet. Algumas poucas espécies podem ser também ovovivíparas. E é claro que, como todo grupo, iremos falar com mais detalhes de cada uma das ordens que integram esse grupo. Então vamos lá. A primeira ordem são os testudines, as famosas tartarugas cágados de jabutis, que também são chamados de quelônios. São répteis que possuem como principal característica o seu casco, que é formado por uma carapaça, que fica nas costas, e um plastrão, que fica na barriga, que são placas epidérmicas queratinizadas que ficam em cima de placas de ossos. Normalmente a gente separa ele em tartarugas, que são animais marinhos, cágados, que são animais de água doce, e jabutis, que são animais terrestres. Mas isso não é cientificamente correto. Na verdade, a separação correta seria criptodira, que é a retração do pescoço antero-posteriormente, e a pleurodira, que é a retração com o pescoço lateral. Outra coisa interessante é que ainda não existe um consenso sobre qual animal é mais próximo filogeneticamente desse grupo, variando entre lagartos, crocodilos ou até mesmo mamíferos. Eles são bem famosos na cultura pop e também são considerados um dos principais pets. Uma coisa muito interessante sobre os quelônios é que temos animais muito pequenos, de alguns centímetros, até quelônios gigantes com quase 2 metros. E temos que destacar a sua longevidade, sendo que eles podem atingir 100 anos facilmente. A segunda ordem é a Squamata, que é dividida em várias subordens e a gente vai falar de duas delas, a Lacertilia e a Ophidia. A Lacertilia são os lagartos tradicionais,
como os teius, lagartixas e calangos. Eles podem variar de centímetros até 1 metro de comprimento. De longe, são um grupo mais diverso com mais de 3.000 espécies. Nesse grupo, nós temos que destacar animais como o dragão de Komodo, que é enorme e rivaliza com diversos animais gigantes, o camaleão, que possui a sua capacidade de mudar de cor, ou até mesmo a lagartixa, que tem como capacidade a sua regeneração gigantesca, aonde que em vários casos consegue recuperar completamente membros perdidos. O segundo grupo, como eu disse, é o Ophidia, que é composto por cobras e serpentes, que, como sabemos, é um grupo caracterizado por possuir venenos potentes e não possuírem membros, tendo um corpo todo cilíndrico. Aliás, o seu corpo é anatomicamente modificado para essa forma, com todos os órgãos seguindo uma disposição específica e seus músculos também uma disposição muito específica. Temos animais que vivem embaixo da terra, escondidos em cantos, em cima da terra ou até mesmo planando por aí. Uma coisa interessante é que todos os animais com esse formato de corpo são chamados de serpentes, enquanto cobras são apenas aquelas espécies venenosas que ficam na África e na Ásia, que são as também chamadas najas. Então, sempre que a gente chama de cobra aqui no Brasil, a gente está, na verdade, falando errado o nome. É um grupo muito interessante que tem muita coisa para se falar. Então eu vou fazer futuramente uma aula exclusiva deles com informações sobre. O quarto grupo é o Crocodilia, que tem apenas 24 espécies vivendo atualmente. Os famosos crocodilos, jacarés e gaviais. Eles são um grupo muito antigo com uma pele extremamente resistente e potentes predadores, podendo rivalizar com os dinossauros em algum momento da história. São geralmente de água doce, mas existem algumas espécies que podem migrar em certos momentos para águas salgadas. Eles possuem presas poderosas e mandíbulas terríveis. No Brasil, temos jacarés, mas comumente perguntamos qual é a diferença. Bom, para ver isso, nós temos que analisar a dentição, sendo que nos jacarés, muitos dentes, quando a boca está fechada, ficam escondidos, enquanto nos crocodilos eles ficam mais expostos. Já o gavial é completamente diferentão, mas a sua área de incidência é na Ásia e próxima à Índia. Além disso, ele é um animal ameaçado de extinção, então é bem difícil você encontrar um por aí. Por fim, nós temos a ordem Rhinchocephalia, que é uma ordem composta por apenas uma espécie vivente, a tatuara. Era um grupo considerado extinto, porém foi descoberta essa espécie alguns anos atrás, então a gente tem que considerar que é uma ordem vivente. E para estragar sua infância, vamos dar algumas coisas interessantes para vocês. Alguns animais mostrados como dinossauros em filmes, na verdade eram répteis, como os plesiosauros, os ictiossauros ou até mesmo os pterodáctilos. E por fim, algo que nunca é comentado, mas é muito importante, é que dinossauros e aves na verdade são répteis. Isso mesmo, você não está ouvindo errado. Os répteis que eu citei nessa aula possuem o mesmo ancestral comum que os dinossauros e as aves. E todos eles formam um grupo monofilético chamado Reptilia, os famosos répteis. Que coisa doida, não? Isso é bem esclarecido na ciência e é muito bem aceito entre os pesquisadores da área. Mas nós ainda vamos explodir a sua cabeça com mais informações muito piores que essas nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal para novas aulas de biologia. Muito obrigado!